Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia do Garotas Entre Livros Awards. Eu vou mostrar para vocês quais foram as melhores e piores leituras do ano de 2020. Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá pessoal, vamos começar falando de coisa boa. Então vou mostrar primeiro o que eu gostei de ter lido esse ano e depois, no final desse vídeo, a gente fala das minhas piores leituras. Deixando claro que é tudo baseado na minha humilde opinião, tá bom? Eu separei 9 livros, de todos os livros eu li no ano de 2020, eu li 49 livros. E desses 49 eu escolhi 9 livros que eu elegi como as melhores leituras do ano. O que for e-book vai aparecer aqui do ladinho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu gostei muito de ter lido e tá na nona posição foi o Letters to Molly, que é um livro sobre segundas chances. Um casal, eles estão separados há bastante tempo, se eu não me engano, há 6 anos eles já estão divorciados. E um belo dia eles resolvem, uma coisa leva a outra, eles fazem um revival aí do relacionamento deles. Eles começam a se relacionar novamente, eles têm 2 filhos, mas eles não deixam, eles não voltam oficialmente, eles só estão se relacionando ali às escondidas, né, por assim dizer. E um belo dia ela começa a receber cartas dele, umas cartas que ele tinha escrito lá no início do relacionamento dele, só que não é ele que está enviando essas cartas. Então as coisas vão ficar um pouco misteriosas nesse sentido. E é um livro muito emocionante, gente. Eu gostei muito da história dele. Ele me emocionou e ele mexeu muito comigo. Ele é o segundo livro da série e eu comecei a ler errado, mas tudo bem. Ele é lindo, maravilhoso. Leiam porque eu acho que vocês vão gostar muito da história da Molly do fim. É muito bonita. Em oitavo lugar, eu coloquei Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Esse livro é sensacional. Eu não adivinhei quem era o assassino aqui e como foi que toda a trama se desenvolveu, né, até chegar a esse ponto. Mas a nossa senhorinha favorita, a Miss Marple, ela descobriu tudo e ela foi muito eficiente ao ajudar a polícia a encontrar os verdadeiros assassinos, né? E esse livro aqui é muito bom, gente. Eu li ele num Buzz Read junto com alguns amigos e depois a gente assistiu a série da BBC e foi muito, muito, muito legal de verdade. Eu indico demais para vocês. Ainda mais se vocês quiserem ler ele em leitura coletiva, ele é muito bom para isso, porque cada um vai criando suas teorias e vai tentando adivinhar quem é. Eu super indico qualquer livro de suspense, de romance policial para ser um livro de leitura coletiva. É muito bom, vale a pena. E Assassinato na Casa do Pastor é genial, muito bom mesmo. Em sétimo lugar, eu coloquei Drive, que foi um livro que... Por que eu coloquei ele em sétimo lugar? E por que ele está entrando aqui? Porque foi um livro que... Ele é um novo adulto e eu achei ele, dentro da proposta, o mocinho da história é tudo. Eu não vou contar quem é que a protagonista fica no final. Ela vai numa. Ela tá fazendo uma entrevista, a entrevista que tá mudando a vida dela, a carreira dela. Ela tem um podcast, esse podcast tá ficando muito famoso, ela trabalha com música, então ela tá entrevistando, é uma jornalista que trabalha com música nesse segmento do entretenimento. E ela tá entrevistando um cara que super não dá entrevistas pra ninguém. E ela tá conseguindo essa exclusiva com ele. E nesse dia ela recebe uma ligação da melhor amiga dela, dizendo que o ex dela estava se casando. Um ex dela estava se casando. E ela recebeu essa notícia, mexe muito com ela. Tanto que ela desiste de voltar para casa de avião e vai fazer uma viagem de carro. E nessa viagem de carro, ela vai ouvindo a playlist da vida dela. Ela começa a ouvir várias músicas e dali ela começa a narrar a própria história. E dali a gente vai conhecendo, né, os homens da vida dela, com quem ela inicia, com quem ela finaliza, e a gente fica na dúvida, qual dos dois caras é o que ela vai ficar no final? Eu não vou contar, obviamente, né? Mas um dos mocinhos do livro, eu gostei dos dois, eles são sensacionais, mas obviamente um roubou mais meu coração. E esse, ele é exatamente, o romance dessa história é exatamente aquilo que eu acredito muito. Porque tem questões psicológicas nesse livro em que ele estava passando.
tem uma cena que eu acho que é a melhor cena pra mim, sintetizou tudo no livro e me disse que seria uma das melhores leituras do ano, porque ele desiste de ficar com ela, porque ele tinha questões que ele precisava resolver. Então desmistificou essa questão de que o amor resolve todas as coisas e que o amor é a solução para todos os problemas. O amor é a solução sim, para muita coisa, eu acredito muito nisso. Mas existem certas questões que as pessoas elas precisam procurar ajuda. Simplesmente procurar ajuda especializada. E eu tô dizendo assim, ajuda médica, seja de psicólogo, psiquiatra, dependendo do problema que a pessoa está passando, ela precisa de ajuda. E nessas questões, principalmente as psicológicas, não é aquela pessoa maravilhosa que apareceu na tua vida que vai te salvar do fundo do poço. Não é bem assim. A pessoa precisa de tratamento, precisa de ajuda e precisa entender tudo isso que está se passando com ela, de onde é que surgiu. E é isso que mostra nesse livro, foi o que eu amei nessa história. Eu achei maravilhoso. Fora que a história também é muito boa e a playlist é sensacional. A Kate Stewart, que é a autora desse livro, ela ganhou um espaço especial no meu coração e eu amei ter lido Drive por causa disso. Agora, em sexto lugar, nós temos Senhora de José de Alencar. Gente, esse livro é um clichêzaço de casamento de conveniência. E ele, assim, é maravilhoso. Eu não vou me estender muito, porque tá saindo a resenha dele aqui no canal em breve. Aguardem a minha resenha, que vocês vão descobrir toda a minha opinião sobre esse livro. Mas eu gostei muito de verdade, ele é muito bom mesmo. E desmistifica um pouco a questão dos romances, os clássicos brasileiros. Ele é muito bom, a leitura é tão fluida, eu não conseguia largar a história. E eu super indico, gente. Agora, em quinto lugar, eu coloquei A Nuvem. Por que ele entrou na quinta posição? Porque o final dele é genial. Aqui o Neil Shusterman, ele simplesmente arrasa com a gente e nos dá um final incrível, incrível para essa leitura. Eu só sei que eu preciso do terceiro livro com urgência, porque do jeito que esse daqui acabou, gente, é muito surpreendente. Muito surpreendente, é outro nível e leiam, leiam, leiam de verdade. Toda série é muito bom. Leiam primeiro, obviamente, O Ceifador e não deixe de conferir essa sequência, A Nuvem, porque é incrível. Seguindo em frente, em quarto lugar, um livro que eu li logo no início do ano, que eu finalizei no início do ano, que é O Rei Corvo, da Meg Stiefvater. É o quarto livro da série dos Garotos Corvos e a saga dos Corvos. E eu achei assim, gente, que ela finalizou de um jeito tão simples e tão realístico, desmistificou muita coisa aqui nesse livro. Ela trouxe isso daqui tudo pra realidade, sabe? E dentro, claro, de uma fantasia. E eu achei assim muito, muito, muito alto nível de qualidade. Toda essa série é muito boa. E eu sou apaixonada pelos esses meninos corvos. A Blue e todos os seus meninos, eles são incríveis, sensacionais, gente. E eu indico muito qualquer livro da Meg Stiefvater. O meu favorito ainda é A Corrida de Escorpião, mas a Saga dos Corvos, ela é, sério, para deixar assim marcas profundas na gente. Para você que ama fantasia, você não pode deixar de conferir essa série. E esse livro finalizou do jeito que toda série deve finalizar, no alto e bem. Bem escrita, com tudo solucionado, e ela ainda abriu possibilidade de uma continuação em outras séries. Então eu achei assim que finalizou em alto nível. Parabéns, Megan. Agora, em terceiro lugar, outra fantasia, porque eu amei ter lido, eu já li agora no final do ano, já fiz resenha aqui no canal também, que é o The Bird and the Sword, da Amy Harmon. Eu sou apaixonada pela Amy, e esse livro dela, eu falei, acho que eu falei isso na minha resenha, se eu pudesse escrever, se eu já tivesse escrito um livro, ou algo parecido, eu gostaria de escrever algo do jeito que ela escreveu, sabe? Toda a história, ela tem um começo, um meio e um fim. Os personagens já são personagens que estão ali nos seus 20 e poucos anos, mas eles são bem maduros, então eles não são adolescentes. Eu provavelmente não escreveria uma fantasia com adolescentes como personagens principais, mas eu gostei dessa fase em que ela escreveu esses personagens, eu gostei de toda a trama que ela criou, de todo o universo que ela criou e de toda a história que ela fez, e tudo muito bem amarradinho, e ela arrebentou nessa série, gente. Toda essa história
ela é incrível, muito bom de verdade. Em segundo lugar, eu coloquei Heartbones, da Colleen Hoover, porque novamente aqui é uma lição de vida esse livro, gente, uma lição. E eu coloquei ele em segundo lugar, eu amei essa história, eu amei esse livro. E eu fiz resenha também aqui no canal, vou deixar linkado para vocês assistirem. Mas o que eu mais amei nesse livro foi um diálogo que a personagem principal tem com o pai dela. Quando acontece todo o fato ali desastroso na história, ele vai e conversa com ela e diz que ela não pode desistir dos sonhos que ela planejou com tanto cuidado, de toda a vida que ela tinha planejado e em função de uma situação ruim que tinha acontecido. Ela não poderia desistir daquilo. E ele vai e incentiva ela. Ele fala para ela claramente, né? Você não chegou até aqui, você não conquistou o que você conquistou por causa da sua mãe, que a mãe dela era uma viciada, que não cuidava verdadeiramente da filha, e nem por causa do seu pai, no caso ele mesmo estava falando, que era um pai negligente. A filha passando por N situações ruins e ele não sabia, ele não fazia a menor ideia, porque ele não era tão interessado assim em ir atrás. Ele tenta até se justificar no livro, mas a verdade é, ele reconhece o próprio erro. Se ele se esforçasse um pouco mais, eles viviam em estados diferentes, mas se ele se esforçasse um pouco mais em procurar saber sobre a filha, ele saberia, ele descobriria os problemas que ela estava passando, a situação em que ela vivia. E ele tem essa conversa muito séria com ela e ele diz assim, você não pode simplesmente desistir de tudo aquilo que você planejou em função disso. E é o que dá aquele ânimo nela e ela fala assim, não, eu preciso fazer isso. E ela vai e faz, gente. E esse livro, assim, ele traz uma lição muito delicado mesmo, e é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A Colleen Hoover, ela teve uma delicadeza muito grande ao escrever esse livro e tratar de problemas tão sérios e que atingem não só os Estados Unidos, mas todo mundo, todo país que tem crianças que vivem em lares, em abrigos, são capazes de passar por essas questões. As crianças se tornam invisíveis ao sistema e é muito delicado mesmo, gente. E eu achei assim que ela foi genial. A volta por cima que os personagens dão no final de deixar o nosso coração quentinho, de verdade. Eu só tenho aplausos para esse livro. Colleen Hoover, muito obrigada por essa história. E para finalizar, não menos importante, um livro que me deixou assim tão feliz, porque independente da história, esse livro me deixou feliz, que é Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Eu tô colocando ele no meu pódio. Para mim foi a minha melhor leitura do ano de 2020. Ele me deixou com um sorriso do início ao fim. Sabe aquela sensação de quando você fecha um livro e você quer recomeçar a leitura? Não sei se vocês já passaram por isso, gente, mas eu já passei. E foi bem assim que eu me senti ao finalizar esse livro. Quando eu terminei ele, a primeira coisa que eu queria fazer era abrir novamente e recomeçar a leitura. Um clichê de namoro falso, mas que não é nada superficial. É uma história muito bonita e bem escrita. Tem uma relação com orgulho e preconceito. Então, só nisso aí já me conquistou. E, enfim, assistam minha resenha para mais detalhes, mas eu amei esse livro e ele definitivamente foi a minha melhor leitura do ano de 2020. Certo? É isso, esses foram os melhores livros e agora eu vou falar dos piores. Eu só coloquei aqui 2 livros porque, independente do número de estrelas que eu tenha dado para outros livros, esse ano não foi tão assim, ah, nossa, só 5 estrelas. Não, teve muito livro com pontuação baixa, mas esses aqui eu pude dizer que foram as piores leituras mesmo. Geralmente eu não tenho a tendência a continuar lendo algo quando eu não me agrada, mas esses aqui eu li até do início ao fim, de cabo a rabo, e posso falar com propriedade. Por isso que eu elegi como as piores leituras do ano. Em segundo lugar foram só 2 livros. Em segundo lugar eu coloquei o Ice Planet Barbarians. Foi a minha primeira experiência nesse mundo dos aliens, dos livros que muitos definem como eróticos, né? Romance erótico aí
dos aliens com humanos. Eu achei esse livro muito fraco, gente, muito fraco. Eu já falei, já admiti que a minha segunda experiência com um livro desse universo foi bem melhor, que foi o primeiro das Crônicas dos Crinas, mas Last Planet Barbarians foi muito, muito fraquinho mesmo. A leitura não me agradou, a história é muito surreal, e eu tô dizendo surreal dentro do universo, sabe? Eu não tô dizendo assim, mas Bárbara, você tá lendo um livro de aliens, isso já é surreal. Não. Cada história, vamos lá, cada livro, ele pode ser, usando a fantasia. A fantasia, ela cria um universo, beleza, um universo baseado no planeta Terra, enfim. Mas a história dentro de si, ela precisa ter mais credibilidade, ela precisa ter mais verossimilhança, você precisa acreditar no que está acontecendo ali, independente de ser criado um novo mundo ou não. E aqui era muito surreal, porque tem uma explicação? Tem, mas são determinados detalhes, sabe, que não me agradaram, não me atraíram e me deixaram assim, querendo distância dessa história. Então, pra mim, As Planas Barbárias foi muito fraquinho. Não foi das melhores leituras, foi uma das piores. E em primeiro lugar, aquele livro que eu elegi como a pior leitura do ano foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu comecei tão empolgada a leitura desse livro, mas ele foi uma decepção atrás da outra. Eu já falei na minha resenha que foi um livro que realmente eu achei desnecessário. A Suzanne Collins não precisava revisitar este universo. Se fosse para revisitar o universo dos Jogos Vorazes, fizesse com uma outra roupagem ou em outro período. A história do Coriolanus Snow definitivamente não é interessante. Se ele não é interessante, gente. Ele não é um psicopata interessante, por assim dizer. Tudo que ele faz, né, no livro não é... não funcionou pra mim. Você inicia até de um jeito interessante, mas depois a gente começa com uma sessão incontrolável de autopiedade do protagonista e a gente se irrita com o final porque o mal vence. É basicamente isso. A gente já sabe que o mal vence, isso não é spoiler, porque lá na frente a gente vai encontrar com o presidente Snow. Aqui é só quando a história de como ele se tornou esse cara psicótico e um ditador futuramente e os passos que o levaram até ali, logo na sua juventude. Mas fora isso, gente, sinceramente, não é interessante. Eu falei na minha resenha também que ele daria muito mais certo se ele fosse lançado lá no período em que o livro, em que a história de Jogos Vorazes tinha finalizado, talvez funcionasse, fizesse mais sucesso e talvez funcionasse mais pra mim, ou não. Eu não tenho certeza. Eu sei que nesse momento não foi um bom lançamento, não foi uma boa história e eu não gostei. A Suzanne Collins podia ter investido em qualquer outra coisa, mas ela preferiu escrever a história do presidente Snow. Bom, depois vocês podem ir lá e conferir a minha resenha completinha, que tá aqui no canal também. Certo, gente? E é isso por hoje. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Não deixe de me contar quais foram as suas melhores leituras. Conta pelo menos as 3 primeiras aí que você mais gostou, ou também pode me dizer quais foram as suas piores leituras, o que vocês acharam das minhas também, me digam a opinião de vocês, eu tô aqui pra ouvir. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho, no sininho, ativa as notificações e fica sempre por dentro quando tiver vídeo novo. Também aqui, ó, vou deixar na descrição desse vídeo todas as resenhas linkadas e também vou deixar os vídeos das resenhas, caso tenha aqui no canal, e também vou deixar o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link, vocês vão estar ajudando o canal, vão estar ajudando o blog a crescer cada vez mais. Certo, gente? E agora é isso mesmo por hoje. Eu aguardo vocês em breve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até